Bom, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Estamos nos vendo agora uma outra vez, né? Não sei se vocês lembram de mim, da disciplina de leitura, né? Leitura e letramento informacional. Então, é um prazer estar com vocês aqui de novo, agora em uma nova disciplina de metodologia da pesquisa em ambientes educacionais. Vocês já estão quase no finalzinho do curso, já se preparando para fazer o TCC que vem por aí. Quero saber, né, como é que vocês estão nessa disciplina, né? A gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa, já preparando vocês para o TCC. E só para contextualizar para vocês, né, eu estou saindo da Universidade Federal de Goiás, estou indo para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas nada muda aqui na nossa relação no CL, né? Então, vou continuar como professora de vocês nessa disciplina. Acredito que serei também orientadora de TCC, mas estou nesse processo aí de redistribuição entre universidades. Então, só para dizer um pouquinho para vocês o que vem acontecendo comigo, agora eu quero saber um pouquinho de vocês antes da gente começar. Podem escrever aqui no chat. Obrigada, Thaís, pelos desejos de boa sorte. Estão animados? Estão na expectativa com o TCC que vem aí? Conseguiu perceber o sotaque não adianta, né? A gente acha que a gente não tem sotaque até a gente sair do nosso estado. Obrigada, Shirleyde. Voltando para Minas. Mas o mineiro e o goiano têm um sotaque meio parecido, né? Pelo menos a questão do trem e do uai é bem parecido. Isso, Gerleide já tentando se organizar para o TCC, né? Aí construindo algumas ideias. Então é isso, né, pessoal? Agora vocês têm que fazer esse movimento de, né, vem depois a disciplina da professora Marisângela, né? Então, para encaminhar vocês já para os futuros orientadores, né? Então, agora vocês têm que fazer uma retomada de tudo que vocês viram ao longo do curso e aqueles assuntos que geram mais interesse para vocês, né? Assuntos que talvez estejam relacionados à prática profissional de vocês, certo? Então, não é um bicho de sete cabeças, é para ser um momento aí de imersão em alguma temática, tá? Então, espero que essa disciplina também contribua nesse sentido, porque trata sobre pesquisa. Então, vamos continuar aqui, né? Então, essa deixa eu ver aqui o que o Ana colocou. Não sei bem qual assunto será ainda, mas as disciplinas deram bons pontapés para pensar no TCC. Isso, as disciplinas, então, né, elas colocaram vários assuntos relacionados ao letramento informacional para vocês, né? E agora vem a tarefa de escolher um. Eu sei que é um processo difícil, né, para a gente fazer essa delimitação, essa escolha, essa seleção, mas tenho certeza que todos vocês conseguirão. Bom, então hoje, pessoal, a gente vai tratar de dois tópicos. O primeiro deles é a apresentação da disciplina, do plano de ensino, né, da docente. Eu não sei o que mais vocês querem saber sobre mim, uma vez que vocês já me conhecem, né, da outra disciplina. E dos estudantes, que eu queria saber de vocês eram essas expectativas, né, para o trabalho de conclusão de curso, tendo em vista que vocês estão quase finalizando.
Também a gente vai trazer uma introdução à temática da disciplina, contemplando 2 tópicos. O primeiro deles é a estrutura e funcionamento de ensino, etapas da escolarização, e o segundo, a construção do conhecimento no ambiente escolar, no ambiente educacional, desculpa. Deixa eu ver aqui, Dargileide. Tem como a gente escrever algo no TCC que já possa ligar a um projeto de mestrado ou não tem como? Claro, vocês já podem construir, né, algo junto ao orientador pensando nesse pós, nessa continuidade da pesquisa, né? Então, inclusive, é interessante que vocês coloquem como apontamentos lá nas considerações finais, nas conclusões, né, algo que o trabalho de vocês tenha deixado, não vou dizer como lacuna, mas como uma possibilidade de continuidade da pesquisa, uma possibilidade de ampliar, né, essa investigação que vocês fazem aqui num trabalho que a gente sabe que tem suas limitações em função do tempo, né? É um TCC, é um formato de artigo, né? Então vai ser um trabalho mais enxuto, uma pesquisa mais curta, né, que vocês podem aprofundar aí no mestrado. Então, já deixem ideias ali nessa sessão de considerações finais e conclusões para essa continuidade, né? Então, quem quer seguir, né, uma boa dica essa. Bom, então, pessoal, eu tinha indicado para vocês, mandei um recado no início da semana, avisando da aula, né? E tinha indicado para vocês lá no nosso Moodle, que já está todo organizado, o texto, né, que era para leitura prévia para a aula de hoje. Eu vou tratar dele, né, e vou trazer mais algumas informações para a gente abordar esses 2 tópicos de estrutura e funcionamento do ensino e de construção do conhecimento. Esse texto da Vera Werneck, ele trata bastante desse termo de construção do conhecimento, vai buscar no construtivismo, lá no Jean Piaget, né, essa ideia de construção, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso hoje. Deixa eu passar aqui. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Então, informações básicas da nossa disciplina. Essa é a disciplina de metodologia da pesquisa em ambientes educacionais. Eu sou a professora Camila. Os tutores da disciplina serão o Felipe e a Larissa. Ela tem o carga horária de 30 horas, então ela é mais curtinha, ela só tem 2 semanas. Ela vai iniciar, então, hoje, dia 23/5, e vai finalizar no dia 6 de junho de 2026. Qual é, então, pessoal, a nossa ementa, né? Que temas a gente vai trabalhar nessa disciplina? A construção do conhecimento no ambiente educacional, a ciência e as formas de conhecer o mundo, a educação científica, principalmente a partir lá do Pedro Demo, né? Que é um autor que defende muito a educação científica, né? O educar para a pesquisa. Então, a gente vai tratar desse assunto, também a concepção da pesquisa e o conhecimento no ambiente educacional, a biblioteca e a metodologia da pesquisa, estrutura e funcionamento de ensino, as etapas da escolarização e, por último, a ética e pesquisa. Qual vai ser a nossa metodologia? Então, videoconferência, como esta aqui, leitura e produção de informações textuais, sonoras e imagéticas, discussão dialogada do conteúdo a partir do uso de fóruns, listas de discussões, sessões de chat e ferramentas de mensagens instantâneas, individuais e em grupo, e a avaliação formativa online. O programa da nossa disciplina, ele está dividido em 2 unidades. A primeira delas é ambientes educacionais, que a gente vai abordar, né, de maneira mais aprofundada hoje, que contempla 1.1, estrutura e funcionamento do ensino, etapas de escolarização, 1.2, construção do conhecimento no ambiente educacional. Depois vamos para a unidade 2, que é educação e pesquisa, para contemplar esses 4 tópicos. O primeiro deles, a concepção da pesquisa e o conhecimento no ambiente educacional, a ciência e as formas de conhecer o mundo, a educação científica, a biblioteca e a metodologia da pesquisa e ética e pesquisa. Então, essa vai ser a organização da nossa disciplina e os assuntos que a gente vai abordar. Diga, Girleide. Girleide está digitando. A disciplina não está aparecendo para vocês no Moodle?
Desculpa, pessoal, esse é o meu cachorro. Eu vou... E como é que vocês tiveram acesso ao link da aula? Alguém enviou para vocês por e-mail? Tá. Eu vou ter que ver isso, porque para mim vocês já estavam todos vendo. Inclusive, eu mandei mensagem no fórum de avisos. Então, vocês não receberam essa mensagem do fórum de avisos, informando que a aula ia ser hoje? Não? Tá. Eu vou ver essa questão logo após a nossa aula, tá? Já peço desculpas para vocês, né? Era para vocês estarem acessando já a disciplina, pelo menos desde segunda-feira, tá? Eu vou verificar essa questão e eu dou um retorno. Bom, como é que vai ser a nossa avaliação nessa disciplina? Então, a gente vai ter 2 atividades, a primeira delas valendo 40 pontos e a segunda valendo 60 pontos. Elas estarão disponíveis a partir da semana que vem, pelo menos o questionário vai estar disponível a partir da semana que vem para vocês, tá? E todas as duas vão encerrar no dia 6/6, às 23h59, dia 6, que é o último dia dessa disciplina, tá? Então, é um questionário do Moodle sobre todo o conteúdo da disciplina e um mapa conceitual, tá, que vocês vão fazer contemplando as reflexões feitas durante a disciplina sobre a pesquisa em ambientes educacionais. Todo mundo aqui conhece o mapa conceitual? Já fez um mapa conceitual? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Já fiz alguns na graduação, mas em um software antiquíssimo, né? Então, para fazer um mapa conceitual, a gente pode, ou um mapa mental também, como chamam, a gente pode tanto fazer ele à mão, quanto fazer utilizando algumas ferramentas, como o Canva, como o PowerPoint, né? Então, aplicativos, programas, enfim, que deem para fazer essa edição aí de textos, imagens, enfim, né? Então, vou mostrar para vocês aqui que eu deixei um exemplo, e aí vocês já vão ver a organização aqui da sala da disciplina. Só um minuto que eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim, maravilha. Então, essa aqui é a carinha da nossa sala lá no Moodle, tá? Eu tinha, inclusive, mandado uma mensagem para vocês aqui nos avisos, ó, ela vai estar aqui disponível para vocês, mas tendo em vista que vocês não estão matriculados ainda, ela não foi por e-mail, porque quando vocês estão matriculados, essa mensagem aqui vai também por e-mail para vocês, tá? O que mais? Deixa eu mostrar aqui para vocês a questão do mapa mental. Então, aqui já está com todas as informações da disciplina, depois eu vou botar a gravação, né, da aula inaugural aqui, depois vou botar os slides também dessa aula inaugural para vocês, disponíveis. Já tem aqui a gravação da unidade 2, os slides da unidade 2 disponíveis para vocês, tá? As indicações de leitura, que eu vou falar um pouquinho sobre elas hoje. E a descrição das atividades. Então, a primeira delas é o questionário, e ele já está aqui disponível para vocês. Então, ele vai abriu já, né? E vocês vão ter ambas as atividades até o dia 6 de junho para entregar, 6 de junho às 23h59. Tá? Então, o questionário é em formato de múltipla escolha sobre o conteúdo da disciplina e vale 40 pontos.
A atividade 2 é um mapa mental ou mapa conceitual, tá? E ele se organiza dessa forma. Eu gosto muito desse Instagram aqui, que é da Malu Carvalho, Malu de Carvalho, ela é bibliotecária, e ela tem o perfil Mapa de Bíblio, né? Ela constrói esses mapas mentais e ela usa tanto, né, faz eles à mão, como usa ferramentas para isso. Então, aqui vocês conseguem ver um pouquinho como é que se faz um mapa mental, né? Então, o mapa mental ele vai ter as informações de forma sistematizada, ele vai ter, então, não é um texto corrido, né? Então, são conceitos, tópicos, palavras-chave, né? Ele vai ter um assunto, né? Do qual vai sair as flechinhas, né? Vai sair essa organização. Então, por exemplo, eu já usei um mapa mental que ela produziu sobre as 5 leis da biblioteconomia. Então, aqui o assunto era 5 leis da biblioteconomia e tinha a primeira lei, segunda lei, terceira lei, quarta lei, quinta lei. Então, aqui ela dividiu esse mapa sobre como elaborar um mapa mental em 5 passos. Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo. Então, vou ler aqui o que ela coloca, né? Então, defina um assunto principal no centro da folha, estude a matéria e busque sintetizar o conteúdo. Então, vocês vão fazer uma síntese das aprendizagens de vocês na disciplina, conceitos, termos que vocês aprenderam, autores que vocês viram, tá? Depois, faça setas para as extremidades com os tópicos dos assuntos, do assunto principal, né? Então, dividam esse assunto principal, que é a pesquisa em ambientes educacionais, né? Em tópicos aí, conforme que vocês viram. Depois, use e busque das cores e elementos, use e abuse, desculpa, das cores e elementos gráficos. Então, lembrem que o mapa mental também, ele não é só textual, ele deve ter elementos visuais, né, imagéticos, enfim, para ajudar nessa ilustração aí desse assunto. Então, deve ter relação, tá? As ilustrações devem ter relação com o tema. Depois, evite textos longos, mapas não são gatilhos, mapas nos dão gatilhos para lembrarmos do que já foi estudado. Então, né, é informação sistematizada, palavras-chave, conceitos, autores, né? Assim como ela faz aqui, vocês veem que não tem muito texto, tá? E quinto passo, divirta-se durante o processo criativo, coloque suas ideias e atualize sempre que aprender algo novo. Eu vou ver se eu consigo abrir o Instagram dela aqui. Esse aqui eu peguei no Facebook, para mostrar para vocês como é que ela produz esses mapas mentais. Mas deixa eu só, antes disso, ler para vocês aqui o recadinho que eu deixei. Para elaborar seu mapa, você pode utilizar o Canva, o PowerPoint, o Google Apresentações, entre outras ferramentas disponíveis. Além disso, você pode fazer o seu mapa mental à mão, mas ele deve ser reproduzido de forma legível, digitalizado ou fotografado, para que possamos avaliar. Lembre-se, além do conteúdo, a visualidade é um elemento bastante importante em mapas mentais. Por isso, use sua criatividade. Seu letramento informacional é imprescindível para buscar e localizar mais informações para utilizar na realização da atividade. Deixa eu passar aqui para a minha outra tela para vocês verem. Peraí. Aqui. Estão vendo a minha tela? Sim. Maravilha. Então, aqui, ó. Aqui tem o Facebook da Malu, mas ela tem Instagram também, né? E ela produz os mapas mentais, ó. Normalmente relacionados a questões da biblioteconomia. Então, aqui tem um de repositórios digitais que ela fez, embora tenha feito à mão, ela fez no tablet, tá? Mas pode fazer em uma folha, usando caneta, lápis de cor, enfim, né, o que estiver disponível. Aqui tem um outro sobre taxonomia. Deixa eu ver o que mais. Ó, linguagem documentária. Quem é bibliotecário está sabendo o que são essas coisas, tá? Então,
Vejam aqui, né? Então, tem um assunto principal, que é de linguagem documentária, tem uma subdivisão desse assunto, né, em tópicos, pouco texto, né? Mais conceitos, palavras-chave, né? Tem uma ênfase na visualidade, uma visualidade conectada à temática, né? Então, conectada ao que está descrito nesse mapa conceitual, certo? Então, aqui alguns exemplos para vocês de mapa conceitual. Vocês podem fazer tanto à mão, de novo, né, como utilizando ferramentas aí como o Canva, que eu sei que talvez vocês tenham um maior domínio. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Alguma dúvida até aqui? Maravilha. Então, pessoal, qual vai ser o nosso cronograma? Então, hoje, né, a gente tem a nossa aula inaugural síncrona, tá? Que não é das 16 às 18, como tá aí, mas sim das 16h30 até, eu acho que nós vamos até, no máximo, umas 17h30, 18 horas, mais ou menos, tá? A gente vai tratar hoje, então, da apresentação e daqueles dois elementos que eu falei para vocês, né? Aqueles dois tópicos, e o texto da Vera Werneck, que nós vamos discutir na sequência. Na semana 2, então, que vai do dia 30 ao dia 6, vocês têm uma aula remota assíncrona gravada para assistir, né? Tá no YouTube, já tem o playerzinho ali disponível no Moodle, tá? E nós vamos tratar de 4 temas, os temas que eu já havia dito antes para vocês. A leitura prévia é um texto do Pedro Demos sobre educação científica, e a leitura complementar é um texto da Maria Otília Ninin, que é pesquisa na escola. Que espaço é esse? Do conteúdo ou do pensamento crítico? Inclusive, esse texto, apesar de focar no ambiente escolar, né, a gente pode pensar a pesquisa a partir desse questionamento do conteúdo ou do pensamento crítico em todos os níveis educacionais, né? Então, quando a gente faz pesquisa, a gente tem que sempre levar em conta que pesquisa é para a gente produzir algo novo e não reproduzir informações já dadas, né? Então, a gente pega aquilo que está dado, né, e faz uma leitura a partir da nossa subjetividade, da nossa bagagem de leituras. A gente produz algo novo, né, com base nos nossos achados, naquilo que a gente produziu, né, de dados para a nossa pesquisa. Bom, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Ele já tá. Desculpa, eu esqueci de passar para vocês aqui, tá? Mas essas são as informações que eu estava falando sobre a semana 2. Então, as duas leituras, uma leitura prévia e outra complementar. Se vocês conseguirem fazer a leitura de ambas, né, eu ficarei muito feliz, e acho que vocês também, porque esse segundo texto da Maria Otília Ninin também é muito bom para a gente pensar a pesquisa. Tá? Nosso ambiente virtual de aprendizagem, o nosso Moodle, já está lá todo arrumadinho para vocês. Infelizmente, vocês ainda não tiveram acesso, mas logo prometo que vocês estarão todos lá. Então, para começar, pessoal, passando essa parte de avisos paroquiais da nossa disciplina, né, vocês têm alguma dúvida até aqui? Sobre o mapa mental, sobre as avaliações? Tá certo. Então, já que ninguém tem nenhuma dúvida, pergunto para vocês, o que vocês entendem por educação? Em poucas palavras. Quando eu falo a palavra educação, o que vem na cabeça de vocês? Enquanto vocês vão respondendo no chat, eu já vou avisar sobre a questão da sala. Vou ver as respostas de vocês aqui, então.
transmissão de conhecimento, ensino, processo formativo, formação, transmitir, ensinar o conhecimento. Né? Então, quem já estudou um pouquinho ali da educação bancária, lá do Paulo Freire, né? Viu um pouco dessa problematização sobre a palavra transmissão. Né? Então, tanto que a Vera Werneck, né, que é a autora do nosso texto da aula de hoje, ela compreende que a gente deve falar em construção do conhecimento, a partir de uma perspectiva construtivista. Tá? Então, lá no Paulo Freire, ele problematiza essa questão da transmissão, da transferência, né, como se fosse algo mecânico do professor para o aluno, né, de uma forma que é verticalizada, que não é horizontalizada, tá? Então, é o professor que detém esse conhecimento e ele o transfere para o estudante. Tá? O estudante não tem muito papel ativo nesse processo, ele só é um receptor das informações. Então, a gente tem que ver um pouco o uso desse termo, né? Mas, claro, envolve conhecimento, né? Produção conjunta de conhecimento, porque ao mesmo tempo que o professor ensina, ele também aprende, né? Aprende junto com os estudantes a ser professor, né? Eu sempre falo que eu adoro ter contato com os jovens, porque eu aprendo coisas sobre a juventude, né? Termos, coisas que estão em alta, formas de lidar com novas tecnologias, né? Então, a gente também aprende no cotidiano, o professor e aluno aprendem no cotidiano da sala de aula e também ensinam, né, um ao outro. Então, mas isso, claro, são perspectivas teóricas, né? Numa perspectiva mais tradicional de educação, a gente vai ter esses processos de transmissão que vem que o professor é o protagonista, né? Então, quando a gente tem outra perspectiva, como a perspectiva do construtivismo, né? A gente vai ter o protagonismo do estudante no seu processo de construção do conhecimento. Ninguém pode construir conhecimento por ele, né? Claro, vai ter essa mediação do professor, fazendo questionamentos para estimular a reflexão, né? Então, o professor está ali junto acompanhando, ele não perdeu o seu papel de mediador, né? Mas ele não é o protagonista, não. Ele não vai produzir conhecimento por aquele estudante, né? Ele vai auxiliá-lo na construção desse conhecimento. Então, formação, ensino, ninguém falou escola, né? A gente tem uma tendência a ver o processo assim mais de forma global, né, sem dar o enfoque escola, universidade, né? E a educação, se a gente for pensar, né, ela está presente em diferentes locais, não só nos espaços educativos formais, né? Então, o espaço escolar, o espaço da universidade, né? A gente aprende em diferentes espaços. Tem algumas teorias que são que estão situadas dentro dos estudos culturais, que se chama pedagogias culturais. Tá? Então, esse é um conceito que emergiu dentro dos estudos culturais, que vai defender, né, que a gente aprende em diferentes instâncias. Então, a gente aprende a partir da leitura de livros didáticos, a partir da leitura de livros literários, a gente aprende a partir de uma vivência numa igreja, a gente aprende a partir de uma vivência em Alcoólicos Anônimos, né, que são espaços que educam os sujeitos, não numa perspectiva escolar, né? Então, são outras formas, né? Então, a gente aprende, a gente está sendo educado de diferentes maneiras por diferentes dispositivos. Quando a gente está ali nas redes sociais consumindo aqueles conteúdos, a gente está sendo educado para alguma coisa. Eu estudei, não sei se já comentei com vocês, estudei as práticas de Bookstagram, de Booktube, né? Vocês conhecem essas práticas? Atualmente tem o BookTok, né? Então, são produtores de conteúdo, né? Influenciadores literários, produtores de conteúdo sobre literatura, né? Sobre livros, literatura, leitura nas redes sociais. Né? Então, BookTok no TikTok, Bookstagram no Instagram, Booktube no YouTube, tá? Então, muito do que eu defendi na minha tese
era de que os sujeitos, em contato com os discursos, né, que circulavam nesses perfis de Instagram e canais do YouTube, desses influenciadores, eles aprendiam a ser leitores a partir do que se dizia ali. Então, quando um influenciador literário diz assim, eu leio 100 páginas por dia, né, ele está dizendo, né, para esse seguidor, né, que sendo leitor, ele tem que ler um número X de páginas por dia, né, para ser leitor, ler diariamente, né. Então, mesmo que não de maneira consciente ou de maneira proposital, em alguns espaços a gente vai aprendendo certas condutas, né? Então, apenas estar em uma biblioteca, a gente, né, dependendo das práticas ali, a gente aprende como se portar, o que deve ser feito ali dentro. Né? Então, dentro de uma igreja, a mesma coisa, né? Então, a gente aprende, né, a se portar ali dentro, não só a igreja, dentro de um terreiro, dentro de um templo, né? Então, diferentes instâncias, né, diferentes lugares, diferentes dispositivos nos ensinam determinadas formas de ser, estar no mundo, né? Então, a educação é um processo muito mais amplo do que os lugares que a gente tende a atribuí-la, né? Então, os lugares formais educativos, tá? Então, agora, quero mostrar para vocês uma frase, tá? Que é do John Dewey, tá? Filósofo e pedagogo norte-americano, que ele diz o seguinte: a educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida. Então, a gente tem uma tendência, muitas vezes, a olhar, inclusive para a educação básica, vendo como se fosse a preparação para o mundo do trabalho, a preparação para ingressar na universidade, né, a preparação para uma vida após, né, ignorando, né, como se aquilo já não fosse a própria vida. Todos aqueles processos educativos, né, que acontecem são desenvolvimento e são, né, a própria vida, não é uma preparação para um estado posterior, né? Então, a educação é um processo amplo, né, que vai acontecer do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Quando a gente está morrendo, a gente aprende certas coisas também, né? Então, quem já acompanhou ou já leu aqueles livros eu acho que é Ana Cláudia Arantes, deixa eu ver aqui, Ana Cláudia Arantes, é ela mesma, médica e escritora, que ela tem um livro que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Então, quem está muitas vezes em processo de luto, gosta de fazer esse tipo de leitura, né? Ou até enfim, né, para lidar melhor com a temática, né? Porque a morte é algo que ainda é muito tabu, né? E eu não estou falando isso assim como alguém que lida muito bem com a morte, né? Ninguém lida bem com a morte. A morte uma coisa difícil de lidar, né? E muitas vezes ler sobre, né, nos ajuda, né, a entender melhor, enfim. Então, a Ana Cláudia, ela vai relatar, né, nesse livro, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Ela vai relatar situações, né, que ela acompanha, que ela é médica com os pacientes dela, dessa passagem, enfim, né, desses sujeitos, o que eles falam, pensam, enfim, nesses derradeiros últimos dias. Então, a gente aprende, né, nas instâncias formais e informais, desde o nosso primeiro dia de vida até o último, né? O último que não se sabe, né, se é o último, se teremos algo depois, né? Então, o nosso conhecimento sobre a vida, ele pode ser muito amplo, né? Mas sobre a morte, só sabemos, né, quando encontramos aí esse estágio. Bom, então, aqui, só para a gente falar um pouquinho sobre os processos de educação formal, né? Quero relembrar aqui para vocês um trechinho da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, nossa LDB, que diz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino
e pesquisa nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a gente aprende, a gente ensina, a gente se educa, né? Em diferentes processos, né, em diferentes lugares. Então, aqui está bem descrito isso da LDB, né, que prevê essa educação de uma maneira ampla. Porém, né, é óbvio, a gente tem os espaços tradicionalmente ligados, né, ao ensino. Então, aqui estão as etapas de escolarização. A gente tem na educação básica a educação infantil, do 0 aos 5 anos, o ensino fundamental, dos 6 aos 14 anos, o ensino médio, dos 15 aos 17 anos. Dentro da educação básica, a gente tem diferentes modalidades. Então, tem a educação de jovens e adultos, né? Então, eu não gosto muito desse termo, que é na idade certa, não sei se vocês já ouviram, tá? Que a educação de jovens e adultos é para aqueles, né, que não conseguiram seguir aquele fluxo esperado, né, de idade para cumprir a educação básica, né, e que depois de algum tempo retornam aos bancos da escola para se alfabetizar, para concluir os seus estudos, né? Então, eu acho que idade certa para a gente aprender, né, é a idade, é qualquer idade, né? Então, mas tem esse termo, né, que é do fluxo regular, né, que vai compreender esse 0 a 17 anos, né? E tem as pessoas, enfim, né, que não, por diferentes razões, muitas delas envolvendo questões socioeconômicas, não puderam cumprir com a sua jornada na educação básica dentro desse tempo específico e que, né, depois de algum tempo retornam para concluir. Tá? Tem a modalidade também de educação especial, a modalidade de educação profissional e tecnológica, né, de educação básica do campo, né? Então, normalmente em locais que são mais afastados, né, como a indígena e a quilombola também, né? Então, são escolas que voltadas especificamente para esse público, que muitas vezes os docentes fazem parte também dessas comunidades e que ficam muitas vezes afastadas dos grandes centros onde se encontram a maioria das escolas, né? Então, são contextos aí educativos diferentes, adaptados, para o contexto desses sujeitos e muitas vezes feitas, né, pela própria comunidade ali que vai se especializando, construindo as suas redes formativas, né, e educando as suas gerações. Bom, no ensino superior, a gente tem a graduação, a pós-graduação, né? Então, a pós-graduação está dividida em 2 movimentos, que é lato e stricto sensu. Tá? Lato sensu, então, contempla especialização, vocês, né? O MBA, que é o Master of Business Administration, e stricto sensu, mestrado, profissional ou acadêmico, e doutorado, certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Maravilha. Deixa eu passar aqui. Bom, então, entrando ali no nosso texto da Vera Werneck, ela vai falar um pouquinho, né, iniciar falando sobre a construção do conhecimento, que é o termo, né, construção, ele vai ter 2 sentidos dentro do âmbito da educação. Então, o primeiro, enquanto constituição do saber filósofo, resultante de reflexão e de pesquisa sistemática, que leva a novos conhecimentos. Nesse sentido, construíram-se e constroem-se através do tempo os conteúdos de física, da química, da biologia, da medicina, e o homem ele não descobre o conhecimento pronto na natureza, mas relaciona os dados dela recebidos construindo os saberes. A ciência é o resultado dessa elaboração mental. Então, esse primeiro sentido de construção do conhecimento está ligado à questão da pesquisa, né, de ampliação do conhecimento, construção de novos conhecimentos, de uma maneira geral.
Esse segundo sentido que se dá à construção do conhecimento, que aparece aqui em verde, está relacionado a cada sujeito, né? Como ele, para si mesmo, em interação com diferentes objetos, com diferentes sujeitos, com o mundo, constrói conhecimento, se apropria de informações e constrói conhecimento para si. Então, é o modo pelo qual cada um aprende a informação, apreende a informação e aprende algum conteúdo. Neste caso, o sujeito não propriamente constrói, né, um novo saber, ele somente apropria-se de um conhecimento já estabelecido. O conteúdo é passado pelo ensino, já pronto e definido, embora sempre passível de modificações, e cada um vai aprendê-lo de modo semelhante, mas não idêntico. E aqui é importante a gente falar, né, sobre os processos de aprendizagem. Não sei se vocês já viram, né, aquelas teorias de aprendizagem, que algumas pessoas aprendem melhor ouvindo, outras aprendem melhor falando sobre, né, às vezes dando uma aula sobre, outras aprendem melhor com elementos visuais, outras aprendem melhor escrevendo, né, fazendo sínteses. Então, a gente tem um contexto, né? Quando a gente vai dentro da pedagogia falar um pouco sobre os processos de ensino e aprendizagem, a gente percebe que as pessoas não são iguais, né? Então, não são processos homogêneos, né? Todo mundo vai aprender a ler e escrever na mesma hora. Quem já teve contato com criança aprendendo a ler e escrever, sabe, né, que é um processo que é diferente para cada criança, né? Então, tem desde as crianças que vão aprender muito rápido, aquelas que vão precisar, né, de mais algum tempo para poder consolidar as aprendizagens e chegar aos níveis de escrita ortográfico, por exemplo, se a gente for pegar ali os níveis conforme a psicogênese da língua escrita, tá? Então, ela vai começar fazendo garatujas, né? Vai começar fazendo riscos, assim, né? Umas coisas, até que ela consiga fazer uma letra A. Né? Então, até que ela consiga juntar, né, as letras para formar palavras, pensando no seu valor sonoro, né? Então, as letras para formar sílabas, para formar palavras, pensando no valor sonoro, né? Então, K. O que forma o K? Né? Então, quando a criança ainda não está ortográfica, ela pode colocar só a letra K, né? Se ela está ortográfica já, ela vai botar o CA para fazer casa. Né? Então, vejam a complexidade, por exemplo, da gente escrever a palavra casa. Né? Então, a gente pode tanto colocar um KZA, porque o ZA, né, entre duas vogais ali vai ter som de Z, não som de S. Né? Então, KZA. Então, é uma criança que já está numa hipótese aí bem avançada da escrita, mas ela já atribui valor sonoro, né, para sílabas, mas ela ainda não consegue fazer essa escrita de maneira ortográfica, ela não consegue escrever C-A-S-A. Então, é todo um processo aí pelo qual sujeitos vão passando, que não é homogêneo, né? Ele é heterogêneo. Alguns vão ter maior facilidade na escrita, outros vão ter maior facilidade na leitura, outros vão ter maior facilidade em raciocínio lógico-matemático, enfim, né? Então, a gente não pode levar, né, que a construção do conhecimento no âmbito do sujeito, né, desse segundo sentido, o sentido que está em verde, ele vai ser igual para todo mundo, né? Então, a gente pode aprender um mesmo conteúdo, né? Então, eu posso aprender, todo mundo pode aprender ali a escrever casa, mas os processos que vão nos levar a escrever casa, C-A-S-A, são diferentes para cada sujeito, né? Bom, então, essa construção do conhecimento, ela não é totalmente livre, aleatória. Ela deve corresponder a uma unidade de pensamento, a uma concordância, a um consenso universal. E não se pode imaginar que possa cada um construir o seu conhecimento de modo totalmente pessoal e independente, sem vínculo com a comunidade científica e com o saber universal, né? Então, ninguém está aleatório no mundo, ninguém está sozinho no mundo. Então, a gente constrói conhecimento
dentro de uma rede de saberes já pré-estabelecidas, dentro de uma comunidade, né? Quando a gente está na escola, na universidade, enfim, tem um currículo, né, que vai elencar aquilo que é importante, né, na visão de um determinado grupo de pessoas, normalmente os professores, né, aquilo que é importante ser construído de aprendizagens ao longo daquele processo educativo, né? Qual deve ser o perfil do egresso deste curso, né? Do curso de graduação, do curso de especialização, da educação básica. É muito do que a Base Nacional Comum Curricular vai fazer, né? Então, a base vai definir as aprendizagens essenciais para os estudantes da educação básica, né? Então, eles têm ali um conjunto de saberes dados, né? Que dizem respeito a um determinado tempo, espaço, a um entendimento da importância daqueles conteúdos e não de outros conteúdos, né? Então, porque sempre fica algo de fora, né? A gente nunca consegue dar conta de tudo e todas as coisas deste mundo, né? Num currículo. O currículo é sempre escolha. Ele é um campo de luta, né? Uma arena de luta, como vai dizer o Tomás Tadeu da Silva, né? Então, ali são privilegiados alguns saberes em detrimento de outros. E só isso já mostra que o conhecimento, né, ele não vai ser algo livre, aleatório, pessoal, né, independente. Não, ele está vinculado a uma comunidade científica, né, a um saber que é valorizado em detrimento de outros. Bom, ainda nessa questão da construção, né, a autora cita muito Jean Piaget. O Jean Piaget, ele nasceu em 1896, faleceu em 1980. Ele foi biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço. As pesquisas dele são na área da psicologia genética, que visam o processo da constituição do conhecimento humano, né, principalmente, né, a criação aí da teoria do construtivismo. Ele entende, então, que a inteligência ela não é inata, ela faz-se progressivamente em estágios sucessivos que iniciam lá na primeira infância. E aqui eu estou trazendo para vocês esses estágios, uma síntese deles, tá? Então, o primeiro estágio é o sensório motor, que vai acontecer lá do 0 ao 2 anos. Então, a criança ainda está pré-verbal, né? Ela ainda não. É aquela coisa que só o pai e a mãe entendem, sabe? Quando ela está pedindo alguma coisa. O desenvolvimento do conhecimento ele é prático e a construção do objeto permanente. Então, quando o bebê deixa de pensar que se desapareceu do campo perceptivo, não existe mais. Vocês já brincaram, né? Alguma vez com algum bebê, se já brincaram, né? Às vezes a gente se esconde, quando se esconde, muitas vezes a criança pensa que sumiu, não existe mais. Então, ela precisa consolidar essa ideia de que, né, é o for da, né, que se diz, né? Então, vai e volta, né? Vai e volta. Não é algo que some, né? Então, é algo que precisa ainda ser consolidado. Bom, depois tem o estágio pré-operatório, que é dos 2 aos 7 anos, que vai se dar o início da linguagem, da função simbólica e assim do pensamento ou representação. Então, quando a criança está brincando, né, que ela é uma bruxa ou que ela é uma princesa num castelo, etc., ela está exercendo essa função simbólica a partir do brincar, tá? Então, a reconstrução do que foi desenvolvido no sensório motor, e ainda não há operações, pois não há conservação, eu vou falar sobre isso na sequência, que são operações reversíveis. Exemplo, conservação da substância com o líquido na mesma quantidade nos 2 copos de tamanhos diferentes. A criança achará que há mais em um do que no outro. Isso aparece aqui, ó, vou mostrar para vocês. Botei uma imagem. Então, essa é uma experiência interessante para fazer com as crianças, tá? Pega 2 copos iguais, coloca a mesma quantidade de líquido, tá? Aí depois tu pega um outro copo que seja diferente, tá? Então ele pode ser mais estreito, né? E vai pegar um desses copos que tá ali cheio, igualzinho, e vai perguntar para ela. Olha vai perguntar para ela primeiro. Esses 2 copos aqui que estão cheios são iguais. Qual deles tem mais? Ela vai dizer, tem a mesma coisa, né? Dos 2 copos cheios iguais. Aí agora tu pega um dos copos iguais, cheios, na frente dela, né? Vai colocar no copo diferente, aquele mais estreito vai despejar o líquido,
o mesmo líquido que estava ali no outro copo igual, né? E vai mostrar para ela agora o copo estreito, né? E o outro copo que sobrou daquela experiência. Os dois com a mesma quantidade de líquido, porque tu mostrou na frente dela, né, ali, que colocou o líquido, despejou o mesmo líquido que estava ali no igual, né, nesse diferente. E vai perguntar para ela: e agora, qual dos dois copos tem mais? E aí ela vendo o copo estreito, né? Então ela não consegue fazer essa conservação de que era o mesmo líquido, mas passando para um outro recipiente diferente, né? Então ela não consegue conservar essa ideia, né? De que mesmo assim, né, vai permanecer a mesma quantidade de líquido, mesmo que esse recipiente seja diferente. Então, é interessante fazer esse tipo de experiência para ver aí os estágios aí de conservação nessa progressão nas aprendizagens. Bom, depois vem um operatório concreto, que é lá dos 7 aos 11 anos. Então, vão aparecer as primeiras operações, porém, operações com objetos e ainda não sobre hipóteses expressadas verbalmente, né? Então, quando a gente está lá no operatório concreto, é aquele momento, eu ainda estou nele, tá? Que eu adoro usar os dedos para contar. Então, é aquele momento em que a gente não consegue fazer operações do tipo 4 mais 4, 8. Né? A gente precisa colocar 4, e aí a gente faz assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente precisa dessa concretude do objeto, né, para conseguir chegar a uma determinada operação, porque verbalmente, só fazendo isso mentalmente, a gente não consegue chegar a uma resolução. Então, há operações de classificação. Então, por exemplo, eu pego vários botões, né, de diferentes cores. Então, eu consigo classificar. Esses aqui são os amarelos, esses aqui são os verdes, né? Esses aqui são os azuis, ou de ordenamento, né? Então, eu consigo ordenar do maior para o menor, do menor para o maior, né, de diferentes maneiras. A construção da ideia do número, né? Então, a criança vai conseguir atribuir, por exemplo, 5 botões, a ideia de 5, né? Então, vai fazer aquela questão do número, símbolo, signo e quantidade. Então, vai atribuir a palavra 5 ao número 5 e ao total, né, de objeto 5, né? Então, ela vai ir construindo progressivamente essa ideia do número e dos seus símbolos e signos. As operações espaciais e temporais e todas as operações fundamentais da lógica elementar de classes e relações, da matemática elementar, da geometria elementar e até da física elementar vão começar a ser desenvolvidas aqui. Quando ela chega no operatório formal, que é dos 11 em diante, né, que também é chamado de hipotético dedutivo, né, a criança vai poder relacionar com hipóteses e não só com objetos, né? Então ela vai conseguir fazer essas operações mentais aí com uma maior facilidade, vai construir operações de lógica proposicional e não simplesmente as operações de classes, relações e números, vai atingir novas estruturas que são, de um lado, combinatórias e, por outro lado, atinge grupos mais complicados de estruturas, né? Então, é uma progressão dessas aprendizagens, né? E é muito interessante quando a gente tem contato com pais, né, principalmente pais de primeira viagem, que veem, por exemplo, que essa questão da conservação é dos 2 aos 7 anos. Aí meu filho está com 8 e ainda, né, não conserva ali a questão das substâncias. Então, os pais, às vezes, ficam muito desesperados com essas estipulações de datas, enfim, né, de anos para cada estágio do desenvolvimento, porque ainda não está fazendo. Só que a gente deve rememorar, né, que cada sujeito é um sujeito, alguns vão demorar um pouquinho mais, outros vão ter esses processos mais rápidos, né? Então, e às vezes são mais rápidos em uma coisa e tem mais dificuldade em outras. Minha mãe sempre dizia que eu aprendi a falar muito, muito rápido, mas a andar, e até hoje eu ainda me bato um pouco nas coisas quando estou andando, assim, sou meio espacialmente, né, a motricidade ampla, como a gente fala, né, que envolve esses movimentos do corpo, fazer polichinelo e etc, né, essa motricidade ampla,
para alguns é mais difícil e às vezes as capacidades de linguagem, como era o meu caso, eram um pouco mais fáceis, né? Foram aprendidas de maneira mais rápida. Então, a gente tem os processos de motricidade ampla, que vão envolver esses grandes movimentos do corpo, e de motricidade fina, que é quando a gente faz movimento de pinça. Lembram disso lá da educação básica? Sim? Não? Quando a gente vai aprender a fazer movimento de pinça, principalmente para a gente conseguir o quê? Pegar a tesoura, né? Quando a gente vai fazer bolinha de papel crepom, né? Para aprender a ter esse movimento aqui, que depois vai ser importante para a gente pegar caneta, lápis, né? Então, são esses pequenos movimentos com as mãos que a gente vai precisar aprender, né? Então, essa é a motricidade fina, e a motricidade ampla se refere aos grandes movimentos. Bom, já falei aqui da conservação. Então, o que é, afinal, esse construtivismo, né? Então, ele é uma crítica aos modos de aprendizagem que não levam à apreensão do conteúdo, é uma contraposição ao processo impositivo de transmissão do conhecimento e de recepção passiva, né? Então, esse estudante, ele não vai ser mais alguém passivo diante desse conhecimento, o professor só transmitindo e ele recebendo, não. Ele vai atuar ativamente para construir o seu próprio conhecimento, dentro dessa concepção que é o construtivismo. Tem algumas interpretações inadequadas do construtivismo, como se o docente sofresse um apagamento, né? Porque antes o docente estava no centro, como se ele fosse o detentor do saber e o estudante tabula rasa, né? E aqui ele vai ser alguém que vai mediar, que vai acompanhar, que vai questionar para que esse estudante reflita e possa construir novas hipóteses, tá? Que também é outra interpretação inadequada, que o estudante estaria solitário no processo de aprendizagem, tendo em vista o seu protagonismo, né? Então, são interpretações inadequadas, uma vez que o docente permanece ali, né? Mas se dá ao estudante a liberdade, né, para construir suas hipóteses, rever suas hipóteses, certo? Então, é a mesma coisa, vocês lembram quando a gente estava, às vezes, nos processos escolares, né? Que alguns professores davam aula assim. Hoje nós vamos falar de mas, né? A gente fazia sufixo nas palavras deles, né? Então, hoje nós vamos falar de equações, né? Então, é muito mais interessante que a gente coloque perguntas, né, questionamentos que sejam provocativos para essa criança, né, esse jovem, esse adulto, pensar, do que propriamente dar as respostas, né? Então, quando a criança escreve casa lá com K, né? E o professor só passa e diz assim, ó, não, casa não é com K, CA. A criança vai corrigir aquilo ali, mas ela não teve a chance de pensar sobre aquela hipótese que ela fez de escrita. Então, a professora pode dizer assim, será que tem alguma palavra na nossa língua aqui, a não ser nome próprio, que começa com a letra K, né? Quantas palavras a gente já viu com a letra K? E K, tem mais uma coisa aqui, né? Não acha? Pensa no som da palavra. Então, a gente dá essa chance, né, para pensar sobre, e não fornece todas as respostas. Quando a gente fornece todas as respostas de imediato, a gente acaba tolhindo a possibilidade desse estudante refletir e chegar à resposta por si mesmo, né, que é o processo de construção desse conhecimento. Tá? Bom, o conhecimento, então, ele é construído pelo aluno, ativo no processo, a partir da interação com o objeto e não transmitido pelo professor, que atua como direcionador e mediador. É uma corrente teórica que se propõe a conhecer o desenvolvimento da inteligência humana e a ela adequar os métodos de ensino. Então, esse é o construtivismo, tá? É uma perspectiva que já não é mais tão nova, né? Então, é uma perspectiva que está aí, que, pelo menos no Brasil, teve seu boom na década de 70, 80, tá? Mas que segue sendo muito atual para a gente pensar os processos de ensino e aprendizagem. Então,
ainda, né, refletindo, né, e criticando sobre essa visão mais tradicional do ensino, né, que muitas vezes só reproduz coisas sem fazer pensar, trago para vocês aqui uma tirinha da Mafalda. Né? Conhece a Mafalda do Quino? Então, a Mafalda, ela vai interpelar a professora dela, que está na frente do quadro, escrevendo e falando: minha mamãe me mima, minha mãe me mima, minha mãe me ama. E aí vai a Mafalda, indignadíssima, né? Com toda a sua ironia: parabéns, professora, pelo visto sua mãe é ótima. Agora, por favor, ensine pra gente coisas realmente importantes. E aí ela vai também, em algumas outras tiras, né? Ela vai trazer a... Eu acho que é Lia arranja o laço, né? Então, são essas frases bem acartilhadas. Vocês lembram do tempo das cartilhas? No tempo das cartilhas, a gente tinha esse tipo de frase, né? Como essa que aparece aí na frase do Paulo Freire. Eva viu a uva, Ivo viu a uva. Né? Que são construções, né, que, embora ali sejam interessantes para a gente ver a questão silábica, às vezes é uma questão de uma rima e etc., elas não são interessantes do ponto de vista de ampliação de repertórios, de construções complexas, né? Então, são construções muito básicas. Então, o Paulo Freire, né, ele vai dizer que, para mim, seria impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica dos ba, be, bi, bobu, lá, lé, li, lolu, daí que também não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo alfabetizador fosse enchendo com suas palavras as cabeças supostamente vazias dos alfabetizantes. Então, ele afirma que não basta saber ler mecanicamente que Eva viu a uva. É necessário compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir as uvas e quem lucra com esse trabalho. Então, pessoal, isso diz muito sobre aquela leitura que ele fala que a gente viu lá na primeira disciplina, vocês lembram? De uma leitura do texto, né? A leitura do mundo, da palavra, né? E uma leitura do contexto, que é essa leitura do mundo, né? Então, a leitura leitura do mundo, leitura da palavra, leitura do contexto, leitura do texto. Então, para além de saber decodificar, né, um texto, a gente tem que saber os elementos contextuais, né? Saber interpretar, fazer ligar, né, leituras, a leitura atual com leituras que a gente já fez em outros momentos, né? Então, vem assim muito desse contexto de pensar uma educação, né, que não seja reprodução, que faça pensar, né, que não busque só frases vazias, né, mas que busque construir conhecimentos, construir visões de mundo, né? Então, visões principalmente para transformar esse mundo. Bom, e aí ela vai falar um pouquinho, né, a Vera Werneck, sobre os processos de produção do saber. Então, são características universalmente aceitas nos dias atuais. Então, a provisoriedade dos saberes científicos, né? Isso é um fato. Até pouco tempo atrás, quando eu estava na educação básica, não é tão pouco tempo assim, mas quando eu estava na educação básica, Plutão era planeta, Pinguim tinha trema, né? Então, aquilo que a gente aprende é provisório, por isso que a gente tem que ficar, né, em constante processo de aprendizagem. A gente tem que aprender ao longo da nossa vida, nos manter informados, mesmo quando saímos dos espaços formais de aprendizagem. Né? Então, o conhecimento científico ele é provisório. Né? E que bom, né? A gente tem sempre pesquisas acontecendo para superar algumas coisas, pensar diferente, propor novas respostas, certo? A interferência do imaginário na produção do conhecimento pela via da cosmovisão e da ideologia, e a impossibilidade de neutralidade axiológica. Então, o conhecimento ele vai resultar de uma construção do sujeito sobre o objeto. Né? Então, tem uma mediação de um professor, enfim, né, de um educador? Tem, né? Mas o sujeito deve interagir com o objeto do conhecimento para que ele se aproprie, né? E assim construa um novo conhecimento para si. Né?
Então, a Vera Werneck, ela vai definir, né, em 2 polos. O primeiro que é fazer ciência e ensinar e aprender ciência. E aqui eu quero refletir um pouquinho com vocês, porque eu tenho uma certa crítica, né? Eu gostaria de fazer uma crítica a esse ponto. Desculpa. Vou tomar uma aguinha, pessoal. Então, ela vai dizer que fazer ciência é restrito à comunidade científica. Ensinar e aprender ciência é para escola. Né? Então, eu gosto muito de refletir sobre essa classificação que ela faz, porque vários estudos vão propor que o professor seja também pesquisador, porque ele só vai conseguir, principalmente Pedro Demo, a Maria Otília Ninin, né, a Ivete Pierrutini, enfim, vão defender essa postura do professor pesquisador. Que se ele só reproduzir, né, ciência, né, ele só reproduzir os conhecimentos, ele não vai criar nada novo, né? Ele não vai conseguir estimular condutas pesquisadoras nos seus estudantes. Por isso que eu problematizo um pouco essa rigidez aqui, né? Acho sim que na escola a gente pode também fazer ciência. Professor e aluno podem ser pesquisadores, mas isso também depende de uma mudança, né? Uma virada aí de pensamento sobre os processos educativos, uma vez que a gente vê que a realidade das escolas, principalmente a educação básica, né? Elas muitas vezes fazem da pesquisa escolar um ato mecânico, um ato de reprodução e não de construção de algo novo, tá? Então, a gente pode fazer aí uma crítica, né, a isso e ver também que o professor que está lá na educação básica, o estudante, eles também podem ser pesquisadores, também podem fazer ciência, embora ali seja o local primordial de ensinar e aprender, né, ciência. Bom, então, fazer ciência estaria, né, na universidade por meio da produção do conhecimento, sua socialização por meio do ensino e sua aplicação prática pela extensão. Ao ensinar a pensar, a criticar, a analisar, a sintetizar, está cumprindo a sua missão de promover o aprimoramento humano, a transformação social e a de preparar o sujeito para a produção do conhecimento. Divulgar saberes existentes como reflexão crítica é o melhor modo de propiciar a produção do conhecimento. A pesquisa na universidade, assim como o ensino, são considerados como parte da educação. Quando desvinculados da promoção humana, do seu aprimoramento global, dos valores da família, da ideia de nação, apenas respondendo aos interesses do Estado ou do mercado, desvirtuam-se, constituindo empecilhos a esse processo. Então, a universidade não deve se isolar, né, e entender que fala de si para consigo, né? Então, deve ter noção que está dentro de um contexto maior, né, de que deve atuar nessa divulgação científica, né, visando o público, digamos, não especializado, né? Então, visando chegar nas pessoas que não fazem parte ali daquela comunidade científica, né, que não tem aquela especialização. E na escola, ela vai ser responsável por iniciar o estudante na metodologia da ciência. Por isso, ela já está fazendo, na minha opinião, né, ciência, despertando a capacidade crítica e preparando o futuro pesquisador. Cabe à escola a socialização do conhecimento, a instigação da curiosidade, a instauração do hábito do rigor metodológico, mas não propriamente a produção científica. Tenho minhas críticas. Afirmações que atribuem à escola a produção de saber sem maiores explicações levam a mal entendidos. A educação pode promover o saber no sujeito ao qual se direciona, mas não necessariamente produzir novos conhecimentos de validade universal. Talvez essa questão da validade universal, né, a gente possa até concordar, tá? Mas que os estudantes da educação básica, né, e seus professores podem sim produzir, né, fazer ciência, eu acredito que sim, aí quero até ouvir vocês. Mas, né, isso exige a gente parar de fazer pesquisa na escola como mera reprodução. Exige a gente pensar propostas criativas de pesquisa dentro da escola. Sempre gosto de dar o exemplo para os meus estudantes, quando a gente vai pesquisar, por exemplo, sobre água na escola. Existe uma diferença entre a gente pedir uma pesquisa sobre água para até a data tal,
provavelmente os estudantes vão na Wikipédia ou para a inteligência artificial agora, no meu tempo era nas enciclopédias, né? Fazer essa pesquisa e vão entregar qualquer coisa. E às vezes, e muitas vezes sem atribuir autoria para ninguém. E tem uma diferença da gente pedir que os estudantes façam uma pesquisa baseada nas contas de água da escola, para descobrir as questões de consumo, né? E tentar propor alternativas para redução do consumo de água na escola. Então, eles não vão achar essas respostas em inteligência artificial. Eles vão obrigatoriamente ter que produzir algo novo, botar a mão na massa, né, buscar esses dados, organizar esses dados, observar, propor. Né? Então, a forma como a gente conduz a pesquisa na escola, como a gente propõe, leva a determinados encaminhamentos, ou uma pesquisa como reprodução, ou uma pesquisa como produção de algo novo. Então, vai exigir conhecimento da metodologia científica, de processos históricos, do processo histórico que a justifica, dos diferentes estatutos de cientificidade, e que o discurso pedagógico resulta de uma recontextualização do discurso científico para torná-lo acessível ao conhecimento escolar. É um discurso que se adapta ao nível do desenvolvimento do aluno. Isso é importante, né? Então, quando a gente vai ensinar, né, principalmente ali na educação básica, a gente vai adaptar a linguagem para que seja acessível àqueles estudantes. Sempre gosto de falar, né, com os meus alunos, por exemplo, da disciplina de metodologia da pesquisa escolar, da graduação em biblioteconomia, que a gente não vai dizer para um aluno, né, que ele vai fazer lá na educação infantil uma etnografia. Então, a gente vai começar a falar dos métodos de pesquisa e, de maneira gradual, a gente vai ir complexificando, né, os termos, né, as práticas e etc., né, conforme eles vão amadurecendo nos processos aí educativos. Né? Mas a gente tem que sempre fazer uma adaptação de linguagem, assim como o público da comunidade científica deve fazer uma adaptação da linguagem quando vai fazer divulgação científica. Divulgação científica vai visar esse público não especializado. Deixa eu ver aqui o comentário da Gabriela. Concordo com sua crítica, professora. Inclusive, no colégio onde trabalho, sou bibliotecária, meus alunos, junto dos professores da biblioteca, são pesquisadores e produzimos conhecimentos. Inclusive, atualmente, nós conseguimos criar uma cultura onde os alunos sempre voltam para a biblioteca quando precisam pesquisar algum assunto. Depois de 2 anos, consegui construir com meus alunos a compreensão de que a biblioteca está para eles como um espaço de produção e pesquisa científica. Que relato bacana, Gabriela. Como é bom ver espaços onde a biblioteca não é algo em separado, é uma extensão da sala de aula. Né? Então, é um espaço também onde as crianças vão, crianças, jovens ou adultos, enfim, né, vão para ler por prazer, para ler para se informar, vão poder fazer pesquisa, né? E tem essa mediação numa bibliotecária atenta, né? Que vai trabalhar aí em conjunto com os professores. Isso é essencial. É isso que a gente defende, só que na maioria das vezes a gente não vê. Por vários motivos. Às vezes é uma falta de uma cultura escolar que entenda a biblioteca como um espaço também de pesquisa escolar, né? E às vezes porque esse espaço não existe, porque a figura do bibliotecário não existe, né? Que são ainda, infelizmente, realidades aqui do nosso país. Bom, Gabriela está escrevendo. A gente tem uma tendência, né, preconceituosa até, a olhar para a educação básica como se fosse algo menor, né, como se os estudantes não produzissem. E eu lembro, assim, de práticas de iniciação científica em escolas onde eu trabalhei, por exemplo, que as pesquisas das crianças giram muito, né, as pesquisas da educação básica vão girar muito em torno dos interesses dos estudantes, de coisas que acontecem, né? E teve uma turma que observou uma família de quero-quero na sala. Então, eles tinham um vidro bem grande na sala e do lado de fora tinha uma família de quero-quero. Então, era o pai e mãe quero-quero com os seus filhotinhos que estavam nascendo. E aí, eles ficaram com muito interesse de saber mais sobre aquela ave. Quero-quero é a ave símbolo do Rio Grande do Sul. Né? Então,
como é que a gente vai dizer que aquelas crianças não estão fazendo ciência? Não? Elas estão fazendo observações, elas estão relatando, né? Relatando tanto oralmente quanto com a ajuda, às vezes, da escriba, que era a professora, fazendo registros fotográficos, fazendo registros por desenho, né? Então, elas estão fazendo um processo de fazer científico. O colégio, após compreender o espaço que a biblioteca começou a ocupar, pediram e eu escrevi um artigo com um relato das minhas vivências da biblioteca escolar do colégio. Ai, manda para mim, Gabriela, que eu quero ler. Quero ler o teu relato. Bom, então, pessoal, mais alguns destaques aqui. O termo é tomado numa tão vasta amplidão que engloba desde recortes de jornais e revistas nas classes iniciais até trabalhos teóricos de grande envergadura, né? O tema da pesquisa. Então, o termo pesquisa. Pesquisa científica vai exigir uma metodologia adequada, originalidade, grande dedicação e investimento financeiro, rigor também, né? A multiplicidade de pequenas pesquisas para cumprimento de exigências acadêmicas apenas confirmam o que já se sabe ou trazem contribuições de pouca importância, né? Então, quando a gente propõe, né, essas pequenas pesquisas de maneira pouco comprometida, pouco mediada, normalmente é uma pesquisa que o estudante vai fazer no espaço extraescolar, né? E a gente tem a tendência de olhar muitas vezes, a universidade é o espaço onde se faz pesquisa, mas muitas vezes essas pequenas pesquisas sem uma mediação também são feitas no espaço da universidade, né? Então, tudo depende da proposta, do envolvimento do docente, do engajamento do estudante, para a gente conseguir produzir algo novo e realmente fazer ciência. O processo da aprendizagem não se confunde com o da produção científica, mas deve antecedê-lo necessariamente. Tanto o conhecimento do senso comum quanto o científico, como modalidades diversas de abordagem do objeto, vão provocar um processo de aprendizagem ou de construção no sujeito. Obrigada, Gabriela. Então, o que afinal é a pesquisa, pessoal? O professor Marcos Banho, que é professor ali da UNB, que talvez vocês o conheçam pela sua obra Preconceito Linguístico, né, que é a sua obra mais famosa, ele vai dizer nesse livro aqui, Pesquisa na Escola, o que é e como se faz, que pesquisa é uma palavra de origem latina, que é a ideia de uma busca feita com cuidado e profundidade. Ela vai estar presente em vários momentos do nosso cotidiano, envolve desde uma pesquisa mais rudimentar até a pesquisa científica, né, dotada de rigor, enfim. E essa pesquisa de cunho rudimentar é aquela que a gente faz desde que a gente nasce. Eu adoro dar o exemplo, né, de quando a nossa mãe diz assim, não põe a mão no ferro porque está quente. O que a gente faz? O que a gente faz, pessoal, quando a nossa mãe fala para não botar? Muito bem, coloca a mão. A gente está fazendo uma pesquisa de cunho rudimentar, a gente está testando uma hipótese. A nossa mãe lançou uma hipótese, o ferro está quente, né? E a gente pensou assim, vou testar essa hipótese. Daí lá vai a gente, coloca o dedo, faz o experimento e confirma a hipótese, né, de que o ferro tá quente, o dedo na tomada também, né? Então, muitas vezes a gente não ouve os pesquisadores mais experientes, digamos, né? Que nos lançam as hipóteses e a gente precisa confirmar, né? Fazer o experimento e confirmar a hipótese. Então, a gente faz pesquisa desde que a gente nasce, né? Desde essas mais rudimentares, às vezes fazer uma pesquisa, eu quero comprar um livro, né? E eu vou ver o preço que está na Amazon, o preço que está na estante virtual, se na estante virtual tem alguma livraria aqui em Goiânia, pertinho de mim, que eu posso pegar já o livro, né? Então, eu estou fazendo pesquisa, estou fazendo uma pesquisa ali de valores, estou vendo o que é melhor custo-benefício, a questão do tempo para chegar até mim, quanto tempo eu tenho para poder ler aquele livro, se eu estou com mais tempo e posso pegar um que talvez demore mais para chegar, mas que o preço está melhor, ou pegar um que está mais perto, eu vou pegar no mesmo dia, mas o preço está um pouco maior. Então, a gente faz pesquisa, né, diariamente, né?
Mas esse tipo de pesquisa é uma pesquisa de cunho rudimentar, ela não vai ter uma rigorosidade, um método, enfim, né? E ela vai diferir da pesquisa científica, que é justamente essa que vai ter rigor, vai ter método. Né? É uma investigação feita com o objetivo expresso de obter conhecimento específico e estruturado sobre um assunto preciso. Ela é importante porque sem pesquisa não há invenções e descobertas científicas. A pesquisa é o fundamento de toda e qualquer ciência. E aí, pessoal, a gente já está quase finalizando. Vocês lembram que eu falei do texto da Maria Otília Ninin, né? Que está como leitura complementar para vocês na próxima aula. Ela vai refletir bastante sobre essa questão da pesquisa no espaço escolar, como às vezes só reprodução e não como algo que faz o estudante pensar, produzir algo novo, né? Ela vai defender uma definição de pesquisa, né, para dirimir com esses problemas, né, e para defender a pesquisa como pensamento crítico. Então, pesquisa como atividade sistematizada e mediada entre sujeitos, né, então não é algo só de responsabilidade do aluno, vai ser mediada, né, ser acompanhada pelo professor, né, e às vezes por outros, né, que bom, temos o exemplo da Gabriela aí, com uma bibliotecária, né, que também participa dos processos de pesquisa escolar, né, e é para ser assim, é para ser uma parceria entre esses dois educadores. Então, mediada entre sujeitos, pautada em instrumentos que propiciam a construção do conhecimento e o desenvolvimento da autonomia por meio de ações com características de reflexão crítica. Então, esse sujeito, né, que está aprendendo a fazer pesquisa na escola, ele está, né, sendo, é o que a gente espera, né, sendo mediado por educadores para que ele possa, em outros momentos, realizar suas pesquisas de maneira autônoma, saber refletir sobre os seus resultados, produzir algo novo. É isso que a gente defende enquanto pesquisa, uma pesquisa que seja significativa, lá como diz a Ivete Pierrutin. Tá? Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Ok? Tá. Então, hoje, pessoal, a gente viu um pouco de como se estrutura a educação, né? Então, o que é educação? A gente tratou de construção do conhecimento, principalmente com enfoque nos espaços educativos formais, tanto na educação básica quanto no ensino superior. A gente problematizou algumas visões, principalmente preconceituosas sobre a educação básica, né? Falando sobre o desenvolvimento, as aprendizagens dos sujeitos como um todo, os processos educativos em espaços formais e não formais, tá? Então, já contemplamos ali um pouco da nossa unidade 1. Né? Agora, quem não leu, né, o texto, que vocês provavelmente não devem ter lido porque não tiveram acesso, por favor, leiam o texto da professora Vera Werneck, né, façam a leitura dos materiais. E para a próxima semana, a gente vai trabalhar com os tópicos: a concepção da pesquisa e o conhecimento no ambiente educacional, a ciência e as formas de conhecer o mundo, a educação científica, a biblioteca e a metodologia da pesquisa e a ética e pesquisa escolar. Orientações para vocês para o estudo individual. Então, leiam um texto do Pedro Demo. Caso seja possível, também leiam esse da Maria Otília Ninin, tá? Assistam a aula gravada, que já está disponível para vocês lá no Moodle. E faça as duas atividades da disciplina. As instruções também estão no Moodle, já está lá o questionário e está lá as instruções para vocês fazerem o mapa mental. Qualquer dúvida, vocês podem contatar, tanto a mim quanto aos tutores, o Felipe e a Larissa. Qualquer coisa, se vocês quiserem, vocês também podem entrar em contato por e-mail, pelo chat do Moodle ou pelo fórum Tira Dúvidas, que tem ali no Moodle, tá? Qualquer aviso eu mando diretamente para vocês, tá? E eu já comuniquei a coordenação sobre a questão de que vocês não têm acesso ainda à disciplina. Vou tentar resolver isso o mais rápido possível, certo? Então, pessoal, por hoje falei para vocês que a gente ia no máximo até às 18.
às 18, isso, às 18, às 6 horas. Por hoje era só, então a nossa aula inaugural está finalizada. Quero desejar para vocês um bom domingo, sigo à disposição e bom estudo, certo? Um abraço para todos vocês.